Boa noite, irmãos. Graça e paz. É bom estarmos juntos mais uma vez nesse último culto, desse ano. Ainda que a gente olhe para trás e veja toda a situação que a gente passou, a gente louva a Deus porque temos a graça de estar aqui. E eu gostaria de iniciar esse culto com um texto de Moisés, no Salmo de número 90. Um salmo bastante interessante, que Moisés vai falando a respeito da eternidade de Deus. E aí os irmãos sabem que a Bíblia ela apresenta pelo menos 3 termos para tempo, A Bíblia apresenta um termo chamado aion, que é a eternidade, que é esse tempo que não tem começo, não tem fim. Então, de eternidade, eternidade, tu és Deus. E o termo aqui é aion. Aí você tem o segundo termo para tempo, que é o que a Bíblia chama de kairos, que é o tempo da colheita, é o tempo de plantar, o tempo de verão. E esse tempo, então, marca as épocas, E você tem o cronos, que é o tempo atual. Então, nessa eternidade, nós temos essas divisões de épocas e a gente tem o cronos. E de todos esses tempos, o pior deles é o cronos, porque na mitologia grega, Cronos é um deus que tinha uma profecia que um dos seus filhos, então, iria tirá-lo do trono. E ele, então, comia os seus filhos. E Cronos é assim, o tempo é esse tempo que vai comendo, que vai consumindo e que não há volta. Então, esse momento que estamos aqui, ele vai passar e não vai voltar mais. Então, a gente precisa aprender a lidar com a eternidade, com os tempos, com as épocas, e precisa lidar com o trono, com o Cronos. E aqui no Salmo de número 90, no verso de número 12, o Moisés diz isso. Ele diz assim: ensina-nos, Senhor, ou ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, para poder viver e poder lidar bem com a eternidade, com o tempo, com o kairos, com o tempo de Deus e com o cronos. A gente precisa de sabedoria. A gente está entrando agora numa marcação de tempo, que a gente vai mudar de 2020 para 2021. Na realidade, não vai ser muita coisa diferente, é só a continuidade, mas a gente faz uma marcação, ok? E a gente marca um período de 365 dias. Assim como a gente marca do dia 24 para o dia 25, que é um período de 12 horas, ou a gente marca de um mês para outro mês, que é um período de 30 dias. Na realidade, é uma continuidade. E a gente precisa entender e dar essa continuidade. Então, para poder compreender essa dimensão, a gente precisa de sabedoria. Então, que o Senhor nos conceda a cada dia a graça e a sabedoria de saber lidar com o tempo, usá-lo da melhor maneira possível e aprender a viver. Então, que nesse período que se aproxima, nesse novo ano, que Deus nos dê a graça, então, de podermos aprender, a ter sabedoria para viver, tá bom? Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe, rogar a Deus que nos visite nessa noite. É bom ver o Fabinho, que fazia tempo que não via, alguns irmãos e alguns irmãos que estão na internet, que Deus esteja abençoando. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Então, Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor preparou esse dia, para que aqui a gente estivesse reunidos em nome de Jesus, para juntos louvarmos ao Teu nome, reconhecendo a Tua grandeza e a Tua soberania. Louvamos ao Senhor por esse espaço, por esse período de tempo. E nós rogamos que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, a ter sabedoria para poder saber viver, não somente o hoje, mas também os meses e esse ano que vai adentrando. O Senhor nos dê a graça, nos dê a sabedoria, nos dê o entendimento para que possamos viver da melhor maneira possível. Então nos conduza, Senhor, debaixo da Tua palavra, por orientação do Teu Espírito Santo, e que em nome de Jesus nós possamos experimentar as Tuas misericórdias, experimentar, Senhor, a Tua grandeza a cada instante,
e nós te louvamos, consagramos esse momento a Ti, rogamos a Tua bênção, pedimos que fale conosco através dos cânticos, através da Tua palavra, que o Teu Espírito tenha liberdade de se mover em nosso meio, falar aos corações, que cada um aqui, Senhor, seja tocado, Senhor, pela Tua presença, pela ação sobrenatural do Senhor, e ao terminar esse período, que todos possam glorificar o Teu nome e engrandecer ao Senhor. Nos abençoe, fica conosco, nós assim te louvamos, assim rogamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Alegria. O Senhor é bom em todo o tempo. A luz do teu rosto resplandeceu sobre mim. A tua graça como um rio transbordou. Fui atraído pelo teu imenso amor. Teu precioso sangue me purificou. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. Aleluia. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo teu Espírito. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me achegar pra te encontrar ao lado meu. Nas asas do Espírito eu vou cada vez mais alto. Encheste minha vida, meu coração de alegria. Minha vida, meu coração de alegria. Tua presença é real dentro de mim. Tua palavra ilumina o meu caminho. Sou guiado pelo teu Espírito. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me chegar pra te encontrar ao lado meu. Nas asas do Espírito. Mais uma vez vamos dizer. E eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. E eu vou a cada dia me chegar pra te encontrar ao lado meu. Nas asas do Espírito eu vou cada vez mais alto. Eu vou cada vez mais alto. Eu vou. Com Jesus nós podemos voar alto. Aleluia. E essa música fala sobre isso também. Que nós podemos descansar debaixo das asas do nosso Deus. Aquele que cuida de nós em todos os momentos. Que Ele é Senhor na bonança
e é Senhor na tempestade. É aquele que andou sobre as águas e é aquele que acalma o mar. Que o Senhor acalme o seu coração hoje e te encha de alegria de saber que Ele é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor está ao teu lado todo momento. Então é a cada dia se achegar para buscar, para se encontrar com Ele, para ouvir a sua voz, para aprender dos seus lábios. Amém? Grande é o Senhor. Aleluia. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Fecha os teus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você enquanto você fala com Ele. Diga: seguro está a minha alma nas tuas mãos, Senhor, pois eu sei e sabes bem, eu posso confiar em Ti. Em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei mais uma vez és Deus. Minha alma está segura em Ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo, Sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. se o trovão e o mar
Deus, santo, 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 exaltado acima de todas as coisas. É o nosso Deus, aquele quem cuida do seu povo, quem zela pelas almas. Obrigada, Senhor, pela tua graça bendita. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou feliz com Jesus. Jesus tem sido realmente uma âncora para minha alma, um porto seguro, um farol, uma luz. E eu estou muito feliz com o que Ele fez na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida dos meus amigos. Muitas pessoas passando pelas águas, mas as águas não submergiram, né? Como é que é? A pessoa não se submergiu nas águas. E neste momento nós vamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração, com essa canção que também é uma oferta do seu coração, da sua vida, Deus. E vamos também ofertar. Então, se você trouxe dízimo, oferta missionária, o que Deus colocou no seu coração, que você seja fiel neste momento e apresente ao Senhor com alegria, amém? Feche os seus olhos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença constante. Obrigado, tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós rendemos a ti a nossa vida, nós rendemos a ti a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Nós te louvamos com alegria porque tu és bom, porque tu tens manifestado a tua graça dia após dia. Obrigado, Senhor, porque podemos ver a tua mão no decorrer da história. Bendito e exaltado seja para sempre o teu glorioso nome. Nessa hora apresentamos as nossas próprias vidas como oferta diante do teu altar. E também, ó Pai, aquilo que é fruto do nosso trabalho. Ó Pai, recebe a oferta de cada irmão, fruto de lábios que confessam o teu nome, fruto do seu trabalho, fruto, Senhor, de ofertas voluntárias, em nome de Jesus e para a tua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Toma o teu lugar entre nós, Senhor. Lugar exaltado, lugar de honra, lugar de glória. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus.
cantamos. Cantamos para ti, só pra te adorar. Estamos nós, Diga, vivemos para ti. Senhor. Vivemos para ti, só pra te adorar. Recebe todo louvor. Estamos nós aqui, Senhor. Aleluia. Recebe a nossa vida no teu altar por intermédio do teu Filho Jesus. Recebe as nossas vidas, ó Pai, como sacrifício e oferta ao Senhor. Tu és digno, pois tu és o nosso Criador. E nós somos um povo teu, o povo que se chama pelo teu nome. Aleluia. Aleluia. Irmãos, podem se sentar um momento? A gente falou, esse é o último culto, né, presencial desse ano. Quer dizer, domingo, quarta-feira nós estaremos aqui. Mas esse é um período que a gente senta um pouco e olha para o que passamos e tenta projetar o futuro. E a gente vê os acontecimentos, as realizações, olha adiante e tenta imaginar o que pode acontecer. E esse ano foi um ano muito atípico, né? Um ano bastante difícil para todos nós. Se não bastasse, o país está passando por uma crise política. Nós também fomos afetados por uma crise sanitária promovida aí pela pandemia, que acabou influenciando todos os setores, a economia, as pessoas perderam seus empregos. Nós tivemos pessoas queridas que foram levadas pelo vírus. E aí, então, nós percebemos uma destruição material. Nós também sofremos um distanciamento social, um afastamento familiar, um isolamento. Isso levou muita gente aos consultórios dos psicólogos. E a gente percebeu, então, uma destruição da vida emocional, psicológica. Como se não bastasse isso, muitos cristãos se afastaram da comunhão da congregação da fé, se afastaram da igreja, se afastaram inclusive de Deus. E outros se desviaram do caminho e se foram para o caminho do pecado. Eu estava conversando com o Odair e ele me disse, olha, essa situação aqui promoveu uma situação que a gente não consegue entender. E é uma frase que eu sempre digo e repeti a ele. Se você tem um rebanho, e ele é composto, né, de uma variedade enorme de indivíduos, se você tem uma ponte para passar, e embaixo dessa ponte é um lamaçal, e devido às circunstâncias, ao peso, a ponte cai, você não tenha dúvida, as ovelhas que cairão nesse abismo, nessa vala, supomos que essa vala tenha aí seja um lamaçal, as ovelhas elas se sujarão e como é do seu caráter, elas sairão e se limparão na grama. Mas os porcos farão a maior festa, não é verdade? Então a gente olha para isso não estou chamando e nem dizendo quem é A, B, C ou D, só estou dizendo que isso realmente é um fato. E então a gente percebe uma destruição da vida espiritual. E a gente olha para os técnicos, para os entendidos, e eles dizem que a política econômica, sanitária, há para nós brasileiros um quadro de muita incerteza e de muita instabilidade.
Então, o ano que entra, para nós, eles não têm, assim, grandes prognósticos, né? Não tem grandes previsões. Nós temos uma previsão de inflação crescente, uma pressão na economia, provavelmente perda de mais empregos, perda dos ganhos sociais, né? Os aposentados perderam parte do seu salário e aquilo que nós conquistamos durante anos em termos de ganho social foi se perdendo, foi sendo tirado. E é claro que isso é sempre do pobre, nunca é do rico, né? Porque enquanto nós temos o salário congelado, parece que o prefeito de São Paulo teve aí um aumento de 46%. Então, essas coisas estão aí presentes, né? E a gente percebe que isso tudo vai sendo acelerado por uma crise política. Para nós mais velhos, né, nós já vivemos tempos como esse. Quem viveu a década de 80, comecinho da década de 90, sabe que é isso. Nós já vivemos em tempos de muitos planos econômicos, de inflação galopante, de crises tremendas. Então, para nós, não é novidade, nós já passamos por isso. Né? Mas nós esperamos que esse ano seja um ano que se reverta, né? Que esse ano se reverta essas condições o mais rápido possível. Então, nós percebemos uma crise social, uma crise eclesiástica, uma crise espiritual, uma crise pessoal. E nós precisamos de uma reconstrução em todos os sentidos. E nós esperamos que esse ano que se aproxima seja um ano propício para que isso aconteça. Para isso, nós precisamos ter um olhar atento na palavra de Deus. E há um livro na Bíblia que mostra uma realidade muito parecida com essa, onde há uma crise nacional, uma crise política, uma crise econômica, uma crise material, psicológica, e principalmente uma crise espiritual. O livro de Neemias narra esse fato. E o que acontece? A Babilônia, ela invade, ou ela cerca Judá, e ela vai levar esse pessoal para o cativeiro. E isso acontece no ano de 609, antes de Cristo. Eles cercam, levam a primeira leva cativo. Depois de alguns anos, né? Depois de 8 anos, eles entram em Jerusalém. Jerusalém cai. O rei Joaquim se rende e o templo é parcialmente saqueado. Grande parte da nobreza, dos oficiais, dos militares, eles são levados para o exílio na Babilônia, inclusive o rei. Mas há um levante em Judá e novamente em 587 eles levam a terceira leva de cativos, destrói o templo, destrói Jerusalém. E eles permanecem no exílio durante um bom período. No ano de 539, há um domínio persa. Eles invadem e conseguem... Eles invadem e dominam a Babilônia. E os persas então passam a dominar. No ano de 537, o rei Ciro, rei da Pérsia, ele faz um édito e libera todos os povos cativos da Babilônia para voltarem para suas terras. E então um grupo de judeus, liderados por Zorobabel, em ano de 536, deixam a Pérsia e vão para Israel. E lá eles começam a trabalhar na reconstrução. Eles vão reconstruir o templo. Eles demoram 16 anos para reconstruir o templo. E aí o povo estava sem lei, estava sem sacerdote, aquela coisa toda. E aí Deus vai levantando pessoas, e é uma segunda leva, que acontece só muitos anos depois, em 457. Quando Esdras, o sacerdote, leva o povo para lá, uma outra parte, ele começa a ensinar a lei ao povo. Você já deve ter lido isso. Quando eles passam a ensinar o povo que não tinha conhecimento da lei, eles começam a ler, chorar diante do Senhor. O livro de Neemias também fala sobre isso. E no ano de 444, o Neemias se levanta como governador, ou como um líder, e vai então conduzir a terceira leva. Esse pessoal então vai retornar a Judá. A nação se encontra no mais terrível caos, sobre todos os aspectos.
político, econômico, religioso, material, social, psicológico. E eu queria usar o livro de Neemias para que a gente possa traçar um paralelo, não somente a condição que nós estamos vivendo, ou que estamos enfrentando, né? Como também utilizar isso como uma metáfora para as nossas próprias vidas. Porque talvez seja o caso de muitos de nós, aqueles que nos ouvem, inclusive, nos ouvirão pela internet no futuro, de estarem com a vida destruída e precisarem de serem reconstruídos. Porque quando aqui a gente vai ler daqui a pouco, o texto fala que os muros estão destruídos, é que a cidade não tem limite. E alguém que não tem limite, uma vida que não tem limite, ela não sabe até onde é o certo e até o errado. Diz aqui o texto que as portas estavam queimadas, e alguém que tem portas queimadas, né, ele está vivendo uma condição, de, como é que tem um helicóptero aí? Então, uma condição complicada, né? Porque você não tem proteção, entra e sai a hora que quer. Então, às vezes, pode acontecer isso com a vida da gente. Então, a gente pode estar passando também por uma crise política, econômica, material, psicológica e espiritual. E eu queria traçar, então, através do livro de Neemias, alguns pontos importantes para que a gente possa ter um ano onde a gente possa ter uma reconstrução pessoal, uma reconstrução social, igreja, em todos os sentidos. Então eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos, tá bom? Então vamos lá para Neemias, capítulo de número 1. Se tiver a Bíblia, você pode me acompanhar. Se você não tiver, você pode estar lendo aqui comigo. Ele diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Essa cidade de Suzã é uma cidade persa, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns dos homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. E aqui eu só queria fazer uma parte. O sofrimento era fome, e a humilhação no capítulo 5, depois você vai poder ler, eles tinham que vender as suas filhas para pagar as suas dívidas. E os próprios líderes dos judeus estavam extorquindo, explorando, cobrando juros e escravizando. Então a vergonha não era só fora, mas a vergonha também era dentro. Mas não teve ninguém que saiu de camurão, né, preso. Não teve nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum candidato a presidente foi preso. Mas aqui a gente está vivendo isso. Mas aqui não aconteceu. E ele diz assim: o muro de Jerusalém foi derrubado. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha só o que acontece quando ele ouve a tragédia, a desgraça, o sofrimento e a humilhação. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Alguém que tem uma atitude como essa, alguém que tem um coração na direção do outro, e só pode sentar e chorar por aquele que está sofrendo, alguém que tem um coração centrado em Deus. E Neemias, longe, ele senta e chora pelo seu povo, pela humilhação, pelo sofrimento, pela vergonha, pela destruição. E ele diz assim: passei dias lamentando. Você sabe que é lamentar? É o cara chorar, o cara se colocar diante de Deus e não se conformar com a situação. Ele vai lamentando, mas ele não só está lamentando, ele está jejuando, ele está se humilhando na presença de Deus. Ele vai orando ao Deus dos céus, é isso que diz.
E aqui uma coisa nós vamos aprender, meus irmãos. Quando alguém que tem o coração centrado em Deus, ele ora, ele jejua, ele tem essa intimidade, quanto mais perto de Deus, mais perto do irmão. Quanto mais perto de Deus, mais perto do próximo. Então, se há um distanciamento no meio do povo de Deus, se há uma indiferença no meio do povo de Deus, não é por causa que as pessoas estão indiferentes, é porque elas não estão buscando a Deus. Elas não têm intimidade, elas não têm comunhão, elas têm uma falsa espiritualidade e uma falsa impressão da sua religiosidade. Porque alguém que ora, alguém que jejua, alguém que se coloca na presença de Deus, é impossível que o Espírito Santo não o conduza na comunhão e intimidade ao outro, na direção do sofrimento do outro. A indiferença no meio do povo de Deus não é outra razão senão o distanciamento de Deus. Não é outro senão o distanciamento e das orientações do Espírito Santo. Não ouve mais as orientações do Espírito Santo, não anda debaixo da direção do Espírito Santo. Porque muitos ouviram a notícia, muitos viram a situação, mas houve um homem, Neemias, que ao ouvir, ele senta, chora, lamenta, jejua. E aí então ele diz assim, e assim então eu disse ao Senhor, olha a oração dele: Senhor, Deus dos céus. Não era para que é o Senhor Deus soberano sobre todas as coisas, o Criador de todas as coisas, aquele que tem poder de mover os céus e a terra. Grande e temível. Olha só, fiel a quê? A aliança. E misericordioso com quem? Com os que amam e obedecem os seus mandamentos. Interessante isso. Porque ele está dizendo que Deus ama, que é misericordioso por aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Jesus já disse isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Então é a palavra de Deus. Jesus diz isso, e Neemias está dizendo também. Ele diz assim, que tem os seus ouvidos atentos, e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo de dia e de noite. Ele ficou muitos dias orando, jejuando e orando de dia e de noite. E ele está dizendo, em favor de quem? Dos teus servos. Está orando em favor do povo que está sendo massacrado, humilhado. O povo de Israel, ele diz aí na sequência. E ele diz assim, confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Ele não se exclui. Não foi o pecado dos outros, foi o nosso pecado. Ele se coloca debaixo do mesmo jugo, debaixo da mesma condição. E infelizmente hoje está assim, o pecado é dele, o problema é dele, o pecado dele me afeta tremendamente. Esses dias eu estava ouvindo uma live da Águida, e eu guardei aquilo porque vocês mulheres têm mais entendimento em algumas coisas que a gente. E ela disse assim, quando eu amamentava, ou quando você, mãe, amamentava, dependendo do que você comia, isso ia para o leite e a criança tinha cólica, não é verdade? Isso. Por amor ao seu filho, você não comia. E aquilo, quando ela falou aquilo, começou a mexer. Por amor aos meus irmãos, aos meus filhos da fé, tem coisa que eu não devo praticar, embora possa. Tem coisa que eu não devo fazer, por causa dos fracos. Mas como a gente está dizendo, o pecado é do outro, cada um cuida de si, você não pode me julgar, ou o pessoal meteu o pé na jaca e vai embora. É o que está acontecendo aqui com o povo. E ele vai dizer o seguinte, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Quer dizer, temos pecado constantemente. Verso 7,
agimos, olha só, de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos. Irmãos, como eu tenho visto, nesses dias, as pessoas dando desculpa, se escondendo atrás das suas vontades, seus desejos, das suas teologias, para tentar esconder e disfarçar os seus pecados. E não obedecem às palavras, os decretos e a lei. Não obedecem a palavra do Senhor. É o que ele está dizendo aqui. No verso 8, ele diz o seguinte, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e me obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados em lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Jeremias diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Verso 10. Esses são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço. Está lembrando lá da saída do Egito. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. A oração dos teus servos, que tem prazer em temer o seu nome. Guarde bem essa oração de Neemias. Faze que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da tua palavra e rogamos agora a manifestação da tua graça, por ação do teu Espírito Santo. Sei que o Senhor já está falando em nosso meio, tocando em corações, que o Senhor continue a operar e continue, Senhor, trazer, Senhor, discernimento, entendimento ao nosso coração nessa noite. Glorifica teu nome. Ó Espírito Santo, realiza o teu ministério de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, realiza esse ministério, Senhor, de transformar, de restaurar para a glória do teu nome. Nós te louvamos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Por que lhes digo isso, irmãos? Porque eu entendo que se nós queremos um ano diferente do que temos vivido, expectativas diferentes, nós precisamos de uma mudança. Nós precisamos não se conformar com o que está acontecendo ou com a nossa própria condição. E a primeira coisa que eu percebo aqui é que o Neemias, ele olha para o seu tempo e ele vai buscar conhecimento, ele vai buscar entendimento do que está acontecendo. Quando chega o pessoal ali, ele vai perguntar o que estava acontecendo com o seu povo e o que estava acontecendo com Jerusalém. Ele pediu informações, ele se interessou pelos seus irmãos. E quando ele ouviu que os seus irmãos estavam sendo humilhados, estavam sofrendo, aí no verso 2, ele começa a se comover. Então, nós olhamos e percebemos que muitos, têm sido abatidos, estão cansados, estão oprimidos, estão perdendo a sua fé, e que a gente precisa entender que essa é uma condição que tem invadido o nosso meio. E a gente precisa estar consciente. Muitos se dizem cristãos e não agem como tal. Muitos cristãos, devido ao sofrimento, já estão cansados pelo tempo que está padecendo, estão desanimando. E aí, então, quando Neemias tem essa posição, ele vai dizer, olha, o povo está passando por essa humilhação, está passando pelo sofrimento. Aí, então, quando ele tem entendimento, quando ele tem o conhecimento, quando as informações estão na sua mão, ele olha e ele não se conforma, porque o povo de Deus,
Porque o povo que Deus tirou do Egito, livrou do cativeiro, levantou Ciro, libertou da Babilônia, está passando por isso. E a primeira coisa que o conhecimento traz a ele é a consciência de que as coisas precisam mudar. Enquanto nós não tivermos consciência de que as coisas precisam mudar, que nós precisamos ser diferentes em todas as áreas da nossa vida, enquanto nós não entendemos que nós precisamos nos aproximarmos de Deus, e entender o que Deus tem para nós, os seus propósitos para nós, nós não vamos encontrar alegria e não vamos encontrar felicidade. Enquanto nós não nos voltarmos nessa direção, nós não vamos encontrar a nossa essência. E é outro estudo que eu estou fazendo, já vou adiantar. Por quê? Porque todos nós, antes de existirmos, havia uma essência. Essa essência que nos criou com a sua essência. Então, antes de virmos a existência, existe uma essência. Ora, se nós somos criados, nós só vamos encontrar o propósito de vida se compreendermos a essência a qual de quem nós fomos criados. Por isso, quando nós olhamos que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nós só vamos entender quem nós somos se nós entendemos quem é Deus. E Deus deve estar no centro, e não o homem. Isso a gente vai falar provavelmente o ano que vem. Encontrar esse propósito de vida. E ele entende. Ele tem consciência, e quando ele tem consciência, ele tem o conhecimento, a segunda coisa que ele vai fazer, ele vai buscar a direção de Deus. O que eu vou fazer? Vou fazer do meu jeito? É como eu quero? Ou é como Deus quer? E ele então vai jejuar por dias, no verso 4. Ele vai lamentar, e esse lamentar, já falamos, ele vai sofrer junto. Ele vai sentir a dor do outro, daquele que está sendo humilhado, daquele que está sendo envergonhado. Ele vai sentir a dor daquele que tem que vender a sua filha para pagar suas dívidas. Daquele que está sendo extorquido por um dos seus irmãos, porque ele está sendo corrompido, porque ele quer um alto lucro, quer altos juros, ele está perdendo as suas terras, ele está perdendo a sua plantação, ele está perdendo o seu sustento, e ele não se conforma. E esse capítulo 5 de Neemias é um bom exercício para nós olharmos para a nação hoje, e para a nossa posição como cristão. Porque lá no capítulo 5, o Neemias, ele não toma para si recursos, e nem usa recursos da nação ou das pessoas impondo impostos, mas ele tira do seu bolso. E hoje o que a gente percebe é que a maioria dos políticos, presidentes, governadores, prefeitos, deputados, exploram o povo, e tiram dos nossos impostos, e exploram, e levam as pessoas a uma vida, uma subvida. E aqui, seja presidente A, B, C ou D, todos corruptos. E não importa se é de direita ou de esquerda, são corruptos, sem vergonhas, malignos. Alguns usam o nome do diabo, outros usam o nome de Deus. E se nós não olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ser enganados por essa corja, essa camada de sem vergonha, de imundos. E se nós continuarmos olhando para o ano que vem dessa maneira, nós vamos continuar sendo enganados. E nós precisamos orar e buscar em Deus qual é a resposta de Deus, o que Deus tem para nós, não o que o fulano A, B, C ou D tem. Porque o cara que era evangélico, candidato a presidente em 2016, está preso. Porque
o prefeito, que também era bispo de uma determinada denominação, segundo o pessoal evangélico, também foi preso. Porque o ex-governador, que acho que era um garotinho, alguma coisa do tipo assim, né? Também foi preso, e ele também era. E a gente está ouvindo os caras falar em nome de Deus, e os caras estão fazendo um monte de besteira, e a gente está concordando. Não ouçam a mim, por favor, não ouçam a mim. Ouçam o que a Bíblia diz. Ouçam o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Então eu olho e tenho que lamentar com aqueles que não têm o que comer, com aqueles que não têm trabalho, com aqueles que estão na fila do hospital, com aqueles que não têm remédio de alto custo. E aqui não é discurso político. É o discurso de alguém que olha a palavra de Deus, está indignado com o que está acontecendo, que chora como Neemias chorou, que ora para Deus entrar com providência. Então, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu estou me próximo de Deus, mais eu vejo a injustiça, mais eu vejo a miséria, e mais eu me aproximo. Então a gente vai se tornando, ou a gente vai tomando uma posição de humildade, porque quando você se humilha, você vai se tornando, a humilhação vai nos tornando mais humildes. Então lamentar, orar, jejuar, nos leva a um processo de humildade, a um processo de submissão a Deus e a sua palavra. Se nós queremos reconstruir a nossa vida, nós precisamos olhar o que a palavra de Deus tem para nós e quebrar as nossas teologias, os nossos achômetros. Deus tem que meter o pé na porta da nossa vida, derrubar tudo e começar a fazer de novo. Se nós queremos uma reconstrução com justiça, nós precisamos estar debaixo da orientação da palavra de Deus, em submissão à ação do Espírito Santo. E se nós agirmos dessa maneira, nós vamos trazer isso para os nossos grupos de relacionamento, para a igreja, para a sociedade. Porque é impossível, num país que diz que tem 40 e poucos milhões de evangélicos, a corrupção que está, e inclusive no meio evangélico. É o que estava acontecendo ali com Neemias, irmãos explorando irmãos, irmãos corrompendo irmãos, em nome de Deus. Se nós queremos um ano que seja diferente, nós precisamos começar a olhar com outros olhos. E aí então, ele vai ser parte da mudança. Ele ora, mas ele tem acesso ao rei, Artaxerxes, ele vai até lá. E aí o rei vê ele meio tristão, o que foi? Ele falou, pô, como é que eu não haveria de estar triste? A cidade dos meus pais lá está destruída, o que eu vou fazer? E aí o rei falou, o que eu posso fazer? E aí ele vai dizer, eu orei ao Deus do céu, respondi, né? Se for do teu agrado, do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Não é o outro, não é o pastor, somos nós, cada um de nós, porque nós somos o povo de Deus. Você não é povo de Deus sozinho, você não é povo de Deus sozinho, nós somos o povo de Deus. E nessa conversa, ele diz aí ao rei, fala, olha, eu também gostaria que o senhor me desse carta aos donos lá, os responsáveis pela floresta, para que eu possa pegar a madeira e levar, que eu possa ter recursos para poder construir. Eu não só quero ir lá, eu quero ter recurso. Se nós queremos um ano diferente, precisamos dobrar o nosso joelho e clamar ao Senhor, mas também se colocar à disposição, porque eu sei que se nós clamarmos, e essa é a vontade de Deus, as cartas para as florestas virão à nossa mão, os recursos virão à nossa mão,
porque Deus tem prazer em fazer isso. Então, se queremos algo diferente, nós precisamos fazer algo, fazer parte, melhor dizendo, da mudança. Não esperar que o outro mude, não esperar que o outro faça, mas eu vou fazer a minha parte. É a história da floresta pegando fogo, em que os animais saíram correndo, e está um pardalzinho que ia lá na lagoa e colocava a boca, pegava no bico a água e jogava. E aí então o elefante disse para ele assim: "Ô, vem cá, pardal, você acha que você vai apagar o fogo da floresta?" Ele disse: "Eu não, mas que cada um de nós fizer a nossa parte, a gente apaga." Deu para entender? Se cada um de nós fizer a sua parte, a gente vai mudando, a gente vai apagando o fogo, a gente vai entrando no caminho. Mas o que acontece com Neemias? É o que vai acontecer comigo e com você. Não vai ser um mar de rosa. Então você vai esperar dificuldade. O que aconteceu? O pessoal que estava no meio do povo de Deus, que não era judeu, não era povo de Deus, porque está lá Sambalate, Oronita, Tobias, oficial amonita. Esses caras eram estrangeiros e estavam no meio do povo de Deus, no meio dos judeus. Ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Se você quiser mudar alguma coisa, muita gente próxima a você e dentro da comunidade vai dizer: não vai dar certo, não faça isso. Você não tem capacidade, porque não quer ver o bem do outro. E o Neemias ouviu isso, mas não deu bola não, continuou fazendo aquilo que Deus havia posto no coração dele. E aí o que aconteceu no capítulo 4, quando Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. E todos planejaram o quê? Atacar Jerusalém. Então guarde isso. Você vai colocar a mão na massa, você vai orar, você vai fazer, e alguém vai levantar e dizer: ó, não vai dar, e vai tentar destruir. Então espere essa oposição, mas também espere desânimo. Olha o que aconteceu. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho, porque nós mesmos não conseguimos reconstruir o muro. Em determinado momento, o próprio povo disse assim: tem muito trabalho, não vai dar não. A gente está cansado, a gente está fazendo, mas mais entulho aparece. Então vai aparecer gente para falar: olha, vamos desanimar aí, vamos deixar para depois, não é com a gente. E o Neemias falou: não, é com a gente mesmo, e a gente vai seguir. Esse é o contexto, grosseiramente passando. Agora, o que eu vou aprender com Neemias para a gente começar a reconstruir? Primeira coisa importante: mantenha o foco. Ele tinha um propósito, era reconstruir o muro. Você tem um propósito: reconstruir a tua vida, reconstruir a tua família, reconstruir os teus valores, reconstruir a tua comunhão com Deus. Então mantenha o foco. Vá nessa direção. E olha o que vai acontecer. Sambalá e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar com um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando me fazer mal. Porém, eu lhes enviei um mensageiro com esta resposta. Olha a resposta de Neemias, é sensacional. Estou executando um grande projeto, não posso descer. Estou realizando o trabalho de Deus. Não tenho tempo para você. Porque parar a obra e encontrar-me com vocês, por que eu vou parar? O que vocês têm para me oferecer? E eles mandaram 4 vezes a mensagem, e todas as vezes eu dei a mesma resposta: eu tenho algo mais importante para fazer. Eu estou realizando a obra que Deus me colocou. Eu tenho uma família para buscar. Eu tenho um marido para resgatar. Eu tenho uma mulher, tenho filhos, eu tenho pais.
Eu tenho amigos para buscar. Eu tenho uma intimidade com Deus. Eu tenho que ter tempo com o Espírito Santo. Eu preciso ter a orientação dele. Eu preciso olhar para a situação que está aqui, porque tem alguém necessitado de mim. Eu não tenho tempo para ficar perdendo. Mantenha o foco. Mantenha a direção. A primeira coisa, então, que a gente aprende com Neemias para um ano de reconstrução é manter o foco, tem um objetivo claro e não se desvie dele, porque muita gente vai chegar do teu lado e dizer, olha, vamos fazer outra coisa, vamos para lá, vamos para cá. E se você der ouvido, você vai se desviar. E se você se desviar do seu propósito, você não vai alcançar. Segunda coisa que eu vou aprender aqui com Neemias: confie em Deus, mas faça a sua parte. Porque é um momento, então, que eles estão lá construindo, vêm os inimigos, e eles não sabem o que eles vão fazer e tal, e o Neemias fala, deixa comigo, faz isso da seguinte maneira, todos juntos planejaram atacar e causar confusão, mas nós oramos ao Senhor e o quê? Colocamos guarda de dia e de noite para proteger. A gente ora, mas a gente vigia. A gente constrói com uma mão com a colher de pedreiro, com a outra está a espada. A gente confia no Senhor, ora porque crê que Deus está no controle, mas a gente não deixa de fazer a nossa parte. A gente continua confiando, mas a gente continua caminhando. A gente crê que Deus vai abrindo as portas, mas a gente vai passando. Então, creia no poder de Deus, creia no seu amor, na sua fidelidade, mas continue caminhando. Na onde? No foco. Confie em Deus, mas faça o que você tem que fazer. Terceira coisa que eu aprendo aqui com Neemias: tenha estratégia. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia de armas, e lanças, escudo e arco, coraça. Quer dizer, vamos construir, confiamos em Deus, confiamos. Mas, a gente está aqui com espada, está aqui com coraça, está aqui com lança, se vier o inimigo, a gente vai batalhar. Vocês trabalham aqui, a gente defende. E tem mais. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um de nós, construtores, trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Se o inimigo vier, toca a trombeta aqui, porque a gente vai se preparar para a batalha. Continuamos trabalhando, continuamos vigiando. O que eu trago para a minha vida? A gente vai fazer, a gente vai orar, saiba que o inimigo vai se levantar, mas a gente precisa estar atento, a gente precisa estar alerta, a gente precisa estar esperto. Por quê? Porque vai se levantar muitas coisas, inclusive o diabo, usando pessoas. Então a gente tem o foco, confia em Deus, fazendo a nossa parte, mas com estratégia. É assim: vou orar, vou jejuar, vou buscar Deus, vou fazer o que tem que fazer, confiando em Deus, mas faço. E uma das coisas que tenho aprendido na minha caminhada é que quando a gente coloca a mão para fazer aquilo que Deus nos pede, Deus cuida da nossa vida e Ele prepara. Louvo a Deus pelos irmãos e por essa igreja. Tive uma viagem missionária para a Índia. Deus levantou recursos, guardou lá. Temos um trabalho em Cuba desde 2010, 2011. Recursos, Deus sempre manda. Sempre Deus levanta alguém. Então, uma coisa é verdade: Deus levanta. Esses dias, irmãos, vou dar um testemunho aqui. O Daí sabe disso, porque o Daí é o tesoureiro. A gente com a crise, os irmãos de dificuldade, as entradas caíram mais da metade, 40%. E eu estou lá, falando, Deus, e agora e tal. Meu irmão, comecinho do mês, o pastor não é membro da igreja, amigo, estou mandando aí o meu dízimo. Ele manda dízimo todo mês. Interessante, o meu cara não é membro da igreja, não frequenta culto, mas ele manda o dízimo todo mês. E muito irmão que está na igreja, que usufrui de tudo, também não é fiel nessas coisas. Mas isso é uma outra história. O pastor, estou te mandando R$900 aí, que é o meu dízimo. Legal, irmão, mandou, beleza. Estou conversando com o irmão e tal, dia 22, dia 21.
Ô pastor, estou mandando depósito aí, R$ 1.500. Falei, paga, Flávio. Isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira foi dia 22, né? 23. Isso foi um dia desse. Falou, pastor, já pingou o meu depósito aí, estou mandando mais de R$ 2.000. Quero dizer para você, meu irmão, que Deus não precisa do seu dinheiro, nem do meu, porque para a obra dele ele levanta. E aqueles a quem ele levanta, ele é fiel, ele multiplica e abençoa. Quando nós somos fiéis naquilo que nós nos colocamos e nos propomos a fazer para Deus, não falta recurso de Deus, não falta orientação, não falta pessoas, não falta. Deus traz, Deus manda, Deus opera. Então eu quero dizer para você, que se você começar aqui nessa estrada, você vai ter dificuldade, você vai ter um monte de impedimento, mas se você for fiel àquilo que Deus está falando e na palavra, para você não falta recurso, para você não falta nada, não falta consolo, não falta a presença do Espírito Santo. Porque Deus tem prazer de fazer isso com os seus filhos, porque Deus ama. E Deus multiplica. E eu sempre converso com esse irmão, eu digo assim, meu irmão, te conheço há muitos anos. Falei, pastor, depois que eu comecei a fazer isso, e quando eu vou para Cuba, meu irmão, ele manda coisa para caramba para lá. Deus tirou de uma posição e foi elevando. Não estou dizendo para você ser dizimista, ou fazer para você com interesse de ter uma posição, não. Mas é que Deus conhece o coração das pessoas, e Deus coloca pessoas no lugar certo. E eu vejo isso na vida desse irmão. Mas ele não faz só isso. Ele vê o irmão aí que sem tênis, ele falou, vem cá, vou te comprar um tênis ali. Ó, precisamos dar uma cesta básica, deixa comigo. Irmãos que tenham disposição. Então saiba do seguinte, Deus tem um exército, talvez você não veja. Tem sido fiel. E Deus tem feito. Então, se você vai para essa caminhada, tenha estratégia. Esteja atento. Esteja alerta. Outro ponto. Busque sempre, em todo tempo, a direção de Deus. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e todo o povo podia entender. Ele a leu em alta voz, do raio do dia até o meio-dia. E no segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias sacerdotes, os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as palavras da lei. E grande foi a alegria deles, dia após dia, desde o primeiro dia até o último, né? Dia de festas, Esdras deu o livro. E o povo entendeu e se alegrou por isso. Se você lê o texto em Neemias 8, na continuidade, nesse texto todo aqui, você vai ver o que aconteceu. Então, busque sempre a direção de Deus. Busque na palavra de Deus orientação. Estude. Gaste tempo. Busque entendimento, busque conhecimento. Pratique a sua espiritualidade. O que é isso? No 24º mês do dia, eles se reuniram para jejuarem, vestirem-se de pano de saco, é a questão de humilhação que eles colocavam, né? Confessar os seus pecados, a maldade dos seus antepassados, e eles lerem o livro do Senhor, e aí então eles oravam, jejuavam, liam a lei. E com isso eles eram transformados. Uma espiritualidade que não transforma não é espiritualidade. Uma oração que não me transforma diante de Deus não é espiritualidade. Soren Kierkegaard diz isso, que o objetivo da oração não é transformar aquele a quem nós oramos, mas aquele que ora. A oração nos transforma, não transforma Deus. A oração, ela tem esse poder de conformar o nosso coração ao coração de Deus. Deus é imutável. E tem muita gente que acha que vai orar, vai mudar Deus. Deus não muda.
Mas a oração faz com que eu tenha comunhão com Deus, e o seu Espírito derramado no meu coração faz com que eu amolde a minha vontade, a vontade de Deus. Então a oração me transforma. A oração não é para ficar pedindo, a oração não é para ficar exigindo, decretando, declarando que Deus faça a minha ou a sua vontade. A oração vai nos fazer colocar diante de Deus para que nós sejamos conformados à vontade de Deus e nos tornemos a imagem do seu Filho. Se nós queremos um ano diferente, nós precisamos ser transformados na presença de Deus. E não querer que Deus se conforme à nossa situação. Outro ponto que eu aprendo: esteja firme com compromisso com Deus. Depois que o Neemias fez tudo isso, aí no capítulo 9, e se você está com a tua Bíblia aberta, no capítulo 10, ele vai... Capítulo 9, ele vai fazer um documento. E no capítulo 10, ele vai mostrar todo mundo que assinou o documento. Que documento? Em vista disso, nós estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por todos os nossos líderes levitas e nossos sacerdotes. Aí no capítulo 10 vem a lista dos sacerdotes, dos levitas, todo mundo que está assinando. Nós nos comprometemos em cumprir, em exercer aquilo que Deus está nos pedindo. Então, uma outra coisa que eu aprendo com Neemias: tenha um firme compromisso com Deus. Você não precisa assinar nada, não. Creio que a tua palavra é suficiente. E uma das coisas do louvor hoje, que infelizmente não tinha aqui, eu não sei o que aconteceu lá com as letras, e que eu gosto disso, é quando no final da música que toma o teu lugar, a Águida deixou o pessoal tocando e voltou. E eu queria continuar nessa oração. E tu ficaria por mais um tempinho. Toma o teu lugar. Lugar de honra, lugar de glória. Senhor Jesus, toma o teu lugar. Aonde? Senta no trono do meu coração e reina, dirige, governa a minha vida. Vem, toma o teu lugar, que é por direito. Toma o teu lugar, porque ele é teu. Então, seja comprometido, seja compromissado, honre os seus compromissos assumidos. Para terminando, persevere sempre, mantenha-se firme no seu propósito. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, 52 dias depois que eles começaram. Por quê? Porque eles perseveraram apesar de tudo. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Persevere, mantenha-se firme, não procrastine, né? Procrastinar é deixar para amanhã. Não deixe para outro. Termine o que você começou. Vá até o final. Não olhe as circunstâncias ou as adversidades. E tenha em mente isso. Primeiro, Deus é conosco. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco no meio da adversidade, no meio da dor. E aqui no meio, ele disse assim: olha, quando as águas submergirem, o texto de Isaías diz isso: quando passarem pelas águas, não vai se submergir. Quando passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Não diz que a gente não passaria pela água e não diz que a gente passaria pelo fogo. Passaremos pela água, passaremos pelo fogo, mas não nos afogaremos e não nos queimaremos. O Senhor é conosco. Essa é a nossa confiança. Então, Ele está conosco. Então, a sua presença na nossa vida, na nossa caminhada. Então, tenha essa presença
e usufrua para ter comunhão. Porque quando nós temos comunhão com Deus, Deus revela os seus segredos, Deus revela a sua aliança. Portanto, quanto mais comunhão temos com Ele, mais nós podemos ir em direção ao outro. E quanto mais a gente vai em direção do outro, mais nós somos um instrumento de transformação. É isso que o Neemias está me mostrando aqui. Outra coisa importante, a graça de Deus. Hoje eu vejo muita gente falando assim, a graça de Deus, olha, eu estou vivendo o tempo da graça. O Paulo diz assim, pela graça de Deus eu sou o que sou, antes trabalhei mais do que os outros. A graça de Deus, meu irmão, não nos faz vagabundo. A graça de Deus não nos libera para fazer a nossa vontade. A graça de Deus nos liberta para que a gente possa servir a Deus, para que a gente possa amar a Deus, para que a gente possa ter comunhão com Deus. A graça de Deus não é uma autorização para eu fazer a minha vontade e fazer o pecado que eu quiser, a hora que eu quiser e ter a aprovação de Deus. A graça de Deus, ela é transformadora. A graça de Deus, ela opera. A graça de Deus, ela quebra cadeias, ela rompe cadeias. A graça de Deus não nos liberta para voltar novamente ao pecado. Tem muita gente vivendo o pecado e dizendo, é graça de Deus. Não, a graça de Deus não. É outra coisa. E o Paulo diz assim, não use a liberdade que vocês têm para dar vazão à vossa carne. Não use a liberdade para dar vazão, em favor da libertinagem. A graça de Deus nos faz comprometidos com Cristo e com a sua obra. A graça de Deus, ela é transformadora. A graça de Deus, ela opera em nós. Uma graça que não transforma não é graça. Uma graça que não nos liberta, ou uma graça que não nos impede de voltar para o pecado, não é graça, é uma outra coisa. A graça de Deus que opera em nós, nos livra dessas coisas. E o que eu vejo hoje é um monte de gente indo para o pecado, fazendo um monte de coisa, é a graça de Deus. Aí você vai falar alguma coisa, você está me julgando, irmão? Não, eu não preciso julgar. Jesus diz, essa palavra vai julgar vocês no último dia. Eu não preciso julgar ninguém. O que eu vejo é muita brincadeira. O que eu vejo é muito descomprometimento. O que eu vejo é se usar o nome de Deus como instrumento para fazer a minha vontade. E se a gente critica aqueles que estão dizendo, olha, que Deus tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que dar um carro, uma casa, coisa tipo uma teologia da prosperidade. Tem muita gente nessa teologia da graça que está usando a graça para fazer outras coisas. A graça de Deus, ela é transformadora. Se a graça não transformar, ela não é graça. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Paulo diz isso, que ele era perseguidor, se tornou perseguido. Ele era alguém que se opunha ao caminho, se tornou um pregador. Então, graça de Deus se manifesta salvadora, transformadora. Graça que não nos salva, não nos livra, não nos transforma, não é graça. É outra coisa. E a misericórdia de Deus vai nos acompanhar, sempre. Misericórdia de Deus está conosco, porque aquilo que nós poderíamos sofrer como castigo, nós não recebemos, porque Cristo levou sobre si as nossas transgressões. Então, olhando para um ano que se aproxima, vendo essa situação que muitas vezes que eu tracei aqui, de incerteza, de dificuldade, essa coisa toda, nós olhamos, vemos Neemias, e depois eu te aconselho a ler o livro de Neemias em casa, uma situação tão igual ou pior que a nossa, mas ele decidiu. Deus não chamou ele. Interessante, né? Você viu o texto? Depois você vai ver o texto. Ele fala assim, eis meu servo que te digo, vai lá e faz. Não. Ele orou. E ele se colocou à disposição. Não fique esperando Deus te chamar, para dizer, olha, eu tenho um chamado para você, vai e faça. Eu vou te capacitar para isso, não. Quando você aceitou Cristo, você já foi chamado e autorizado, em nome de Jesus, para realizar a obra do Cristo. E o Espírito Santo dado a você é essa garantia e essa capacitação.
Portanto, não fique esperando um chamado especial. Mas se você tocado por essa palavra, dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eis-me aqui, como Neemias se colocou e fez lá nos versículos 2 e 3, Deus vai te levantar, te capacitar, e você vai ser instrumento de transformação. E esse ano será um ano de reconstrução na sua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua vida espiritual, e você será instrumento de transformação daqueles que estão ao teu redor, eu não tenho dúvida disso. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Espero que você, nesse ano, seja essa pessoa, que você seja esse alguém tocado por Deus, e se sinta chamado, e que você se coloque diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho capacidade, eu não tenho recurso, mas concede graça. Seja compassivo, seja benevolente. E eu sei que Deus vai abrir portas, vai te usar. E você será esse instrumento de transformação. E a sua casa, seu ministério, sua vida com Deus, ela vai ser transformada. Creio que vai ser reconstruída. Se esse é o teu desejo, vou orar. Nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nessa hora. Pai, mais uma vez louvamos o teu nome e oramos agradecidos em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade de compartilharmos a tua palavra. E nós oramos para aqueles que estão juntamente, Senhor, conosco, clamando ao Senhor nessa hora. Muitos estão, Senhor, com a sua vida espiritual destruída, o seu psicológico destruído, a sua vida econômica, a sua vida financeira. O caos está diante deles. E eles não sabem o que fazer. Mas têm o desejo que isso tudo mude. Não somente eles, mas eles olham para suas famílias, olham para sua comunidade, olham, Senhor, para a sociedade e percebem essas coisas. Essa noite, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Espírito Santo do Senhor, sei que o Senhor já falou o coração do teu povo, que o Senhor quebre todas as cadeias e correntes nessa hora. Se há pecado, Senhor, que Deus não confessado, se há pecado que domina, correntes, Senhor, Deus, seja quebradas agora em nome de Jesus, que haja libertação no poder, na autoridade do nome de Jesus. Que seja livre agora, meu irmão, em nome do Senhor. Seja quebrada na tua vida toda a corrente, toda a algema do diabo sobre a tua igreja, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre essa igreja. Quebramos agora toda a autoridade, todo o poder do inimigo, não tem autoridade. Ó Espírito Santo, Senhor, opera, Senhor, em nosso meio. Visita, Senhor, lares nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, também nós te pedimos, Senhor, venha curar, Senhor, curar aqueles que têm os corações feridos, machucados, ó Pai, Deus, que tem sofrido tanto, Senhor, Deus, estão amargurados, cansados, que nessa noite haja cura, e haja perdão, haja restauração, Senhor, em lares, restauração de comunhão contigo, restauração, Senhor, de ministérios, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, nós te pedimos, ó Pai, opere em nosso meio, abençoa o teu povo nessa noite, abre a mente, abre o coração, dá um batismo de alegria, que a tua palavra que foi ministrada nessa noite, Senhor, não venha como peso, mas venha como bálsamo, venha como refrigério, venha como essa possibilidade de transformação, de mudar. Deus, essa palavra venha, Senhor, sobre o terreno que está seco, Senhor, ressequido, que venha como chuva, Senhor, e venha fazer brotar um renovo, que haja esperança, que haja graça, em nome do Senhor Jesus. Abençoa os meus irmãos nessa noite. Glorifica teu nome, Senhor, e nos abençoa, Senhor, nos dá esse ano na tua presença abençoado. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Convido você a ficar de pé e louvar a Deus com esta canção, juntamente com a Priscila e Liane, que é a irmã da Tânia, que veio nos abençoar também com o dom que Deus deu a ela. E eu espero que você possa cantar isso de coração, assim como nós. Primeiro Deus falou ao nosso coração através dessa música, e nós queremos abençoar a igreja, e que o Senhor ouça a nossa oração.
hoje, longe estou do meu lar. Sei que esse mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só louvor e alegria, só paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver neste lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Amém? Maranata, vem Jesus. Aguardamos sua vinda. Aleluia. Enquanto aguardamos a sua vinda, reconstruamos os muros. Amém? Amém. Vamos orar e encerrar. Os irmãos que nos visitaram, seja aqui, seja pela internet, Deus abençoe. Espero que tenha contribuído para a tua caminhada, para a tua jornada. Deus te ajude na tua intimidade, na tua comunhão com Deus, e que assim seja para a glória do Senhor. Que você tenha uma boa passagem de ano com os seus, que Deus abençoe, dê paz, tranquilidade.
mas que essa palavra que foi falada nessa noite seja a guia para a tua jornada e que você seja esse instrumento de reconstrução. Não só isso, mas que você seja reconstruído. Que Deus possa entrar na tua vida primeiramente, encher a tua vida com a presença do Espírito Santo, que possa te renovar na sua mente e no seu coração, renovar nas tuas forças, na tua esperança. Ele possa entrar no teu lar, trazer comunhão, trazer unidade, quebrar cadeias e quebrar barreiras, e que em nome de Jesus ele venha trazer unidade, e que você possa experimentar dias de paz, tranquilidade, que você possa ter teu ministério renovado, que a alegria do Senhor possa ser revigorante na tua vida e que Ele te capacite com dons, que capacite com habilidades que você jamais teve, que Deus use a tua vida tremendamente, que Deus use a tua vida no teu trabalho, lá no teu trabalho, que você seja luz, que você seja instrumento de transformação, que você seja a luz do Senhor, que sejamos então como igreja, luz para essa sociedade. E Deus, nós te pedimos que em nome de Jesus eu possa realizar isso na nossa vida, Pai. Deus, eu oro mais uma vez por esta igreja, pelos meus irmãos, pelas famílias aqui representadas, pelos ministérios aqui representados, que em nome de Jesus eu possa vir com o teu poder e trazer essa restauração, essa renovação, possa reconstruir, Senhor, vidas, famílias, lares, ó Pai, ministérios, para a glória do Teu nome. Deus, nos dá dias na Tua presença, concede comunhão, concede graça, nos leva, Senhor, essa condição, essa intimidade e comunhão contigo a cada instante, Pai. Essa é a minha oração, o meu desejo, que seja isso sobre a vida dos meus irmãos e que o Senhor possa abençoar, Deus, nessa jornada. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Sou o seu irmão com a graça, a paz do Senhor, que Deus te abençoe